O salão estava lotado, mas o burburinho cessou quando ela entrou com passos firmes e discretos, o rosto marcado por uma cicatriz profunda, que cortava do queixo até a têmpora. Alguns sussurraram entre risos maldosos, outros viraram o rosto, como se aquela mulher não merecesse estar ali. Ela fingiu não notar os olhares e os cochichos, caminhando até o canto reservado aos convidados esquecidos. Era a cerimônia anual, de homenagem aos veteranos de guerra, e ela fora convidada com uma carta simples e impessoal. Ninguém parecia saber quem ela era. Apenas viam a cicatriz e assumiam que ali estava mais uma história inacabada, talvez trágica, talvez esquecível. Se você valoriza histórias reais de superação, coragem e respeito no meio militar, aproveite para se inscrever no canal, porque essa vai te emocionar do começo ao fim. Enquanto todos a ignoravam, ela fitava o palco, em silêncio, como se esperasse algo maior que a dor da exclusão. E naquele salão frio e elegante, ninguém sabia que ela carregava nos ombros a vida de muitos fuzileiros que não voltaram da guerra. A cerimônia prosseguia com discursos ensaiados, apresentações musicais e medalhas distribuídas a oficiais. Conquerada, ela permanecia sentada, imóvel, observando tudo como quem já viveu coisas que não cabem em palavras ou palcos. Enquanto os convidados riam e aplaudiam, um grupo de jovens apontava para sua cicatriz, rindo baixo e cochichando. Aunt Tracy, ninguém os repreendeu, como se aquela mulher silenciosa e marcada não fizesse parte daquele ambiente de glória. O mestre de cerimônias anunciou a próxima homenagem, citando nomes conhecidos, mas o dela continuava ausente da lista. Ela levou a mão até o pescoço, tocando uma medalha que usava por dentro da blusa, menos uma que nunca foi entregue em público. Era a insígnia de honra dos fuzileiros navais, recebida no campo de batalha, longe de qualquer cerimônia. E mesmo que ninguém ali soubesse, ela já havia salvado mais vidas do que todos aqueles nomes reunidos no palco. Aos poucos, os veteranos, mais antigos, começavam a perceber a presença dela, ainda que não a reconhecessem de imediato. Um deles a fitou com estranheza, como se a cicatriz despertasse uma memória guardada no fundo da alma. Enquanto isso, no palco, generais falavam sobre honra e sacrifício, mas nenhum deles parecia saber da história daquela mulher. Ela não buscava reconhecimento, tampouco aplausos, tudo o que fizera havia sido por seus companheiros. Em Kandahar, na noite mais longa, ela liderou uma evacuação médica sozinha, quando todos haviam recuado. Foi atingida por estilhaços. Ao proteger um soldado ferido, e mesmo sangrando, arrastou-o até o ponto de resgate. Aquela cicatriz era mais que uma marca física. Menos era o testemunho de uma escolha que poucos teriam coragem de fazer. Mas naquela cerimônia, tudo que enxergavam era um rosto cortado e uma presença incômoda. No corredor lateral, um grupo de jovens cadetes cochichava. Ela nem devia estar aqui. Deve ser viúva de alguém. Ela ouviu, mas permaneceu serena, como quem aprendeu há muito tempo a ignorar o julgamento de quem nunca viu guerra. O silêncio dela era mais poderoso que 1000 discursos, e seu olhar firme causava desconforto em quem ousava encará-la. Um oficial requiem, formado, se aproximou, e num gesto frio, perguntou se ela precisava de ajuda para encontrar seu lugar. Ela apenas respondeu: "Já encontrei, só estou esperando a hora certa." O jovem se afastou sem entender, achando que ela falava de maneira estranha, quase enigmática. O relógio marcava o fim da cerimônia, quando o mestre de cerimônias anunciou que restava apenas uma homenagem especial, e foi nesse instante que a atmosfera do salão mudou completamente. "O último nome da noite não está nos programas impressos", disse o mestre de cerimônias, com a voz repentinamente mais firme. Ela pediu para não ser mencionada, mas os homens que voltaram vivos por causa dela insistiram que fosse chamada. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório, e todos os olhares se voltaram para o palco, esperando uma surpresa. Convidei ao palco a cabo de resgate médica Helena Martins, conhecida por muitos como a Rocha de Kandahar. O nome ecoou entre os veteranos, e vários se entreolharam em choque. Era ela, a mulher da cicatriz, a que observara tudo em silêncio. Era aquela que salvou um pelotão inteiro sob fogo cruzado. Ela se levantou lentamente, sua presença agora pesando toneladas no peito dos que zombaram dela minutos antes. E naquele momento, o salão inteiro pareceu prender a respiração. Com passos firmes, ela caminhou até o palco, enquanto o som dos saltos ecoava entre as colunas, como uma marcha solene. Os risos desapareceram, os cochichos cessaram, e até os mais jovens antes debochados abaixaram a cabeça em vergonha. No canto direito do salão, 3 fuzileiros se levantaram em silêncio absoluto, colocando as mãos no peito em saudação. E quando ela subiu ao palco, mais 5 se levantaram, menos homens endurecidos pela guerra, que agora tinham os olhos marejados. Ela não falou nada por alguns segundos,
Apenas olhou para os rostos surpresos. Alguns ainda incrédulos. Eu não vim aqui para receber nada. Só vim lembrar que o verdadeiro reconhecimento vem no campo de batalha, não em auditórios. O salão continuava em silêncio. Mas um novo tipo de silêncio. Um que carregava respeito, peso e vergonha dos que julgaram, antes de saber. Minha cicatriz não é vergonha menos. É lembrança de que alguém voltou para casa porque eu fiquei. O mestre de cerimônias, agora visivelmente emocionado, tentou conter as lágrimas ao entregar a ela uma medalha simbólica da noite. Ela aceitou com um aceno discreto, sem segurar a peça, apenas permitindo que fosse colocada em sua mão. Essa não vai no peito, ela disse. Já tenho a que importa, e ela não precisa de testemunhas. Um dos veteranos mais antigos, com os olhos marejados, se levantou e aplaudiu de pé, sem dizer uma palavra. Um a um, os demais começaram a fazer o mesmo. Os fuzileiros, os cadetes, até os oficiais da reserva. Não havia música, nem discurso, nem script menos, apenas o som de palmas lentas, sinceras, reverentes. Ela olhou para a plateia e finalmente sorriu, pela primeira vez naquela noite. E naquele sorriso, mesmo com a cicatriz visível, havia mais beleza do que em qualquer medalha dourada. A cerimônia terminou sem fanfarras, mas com algo muito mais poderoso. O silêncio de quem reconhece que errou. Na saída, ninguém mais zombava, ninguém cochichava, e muitos se aproximaram para apertar sua mão com respeito. Um dos jovens que riu dela mais cedo, estava parado, cabisbaixo, e sussurrou. Desculpe, eu não sabia. Ela respondeu com a mesma calma de sempre. Agora sabe, leve isso com você para o campo. Respeito salva mais vidas que balas. Enquanto caminhava pelo pátio externo, um grupo de soldados a seguiu, pedindo conselhos, querendo ouvir mais da sua história. Ela os reuniu em volta de um banco de concreto e começou a contar, pela primeira vez em muito tempo, o que viveu em Kandahar. Falou sobre medo, sobre perdas, mas principalmente sobre coragem e sobre cuidar de quem está ao lado, mesmo em meio à dor. E todos ali entenderam que aquela mulher marcada era, na verdade, um marco. Dias depois, as redes internas do exército divulgaram a gravação da cerimônia e do discurso dela. O vídeo viralizou entre as tropas, causando comoção e debates sobre o preconceito silencioso dentro das fileiras. Oficiais começaram a incluir sua história em treinamentos sobre respeito, empatia e reconhecimento verdadeiro. Ela foi convidada a visitar outras bases, não como exemplo de heroísmo apenas, mas de humildade e verdade. Sua cicatriz virou símbolo de força, estampada em cartazes com a frase: cada marca carrega uma missão cumprida. Ela, ainda silenciosa e discreta, dizia que a fama não mudava sua essência, menos continuava sendo apenas uma soldado. Mas agora, soldados que nunca tinham visto antes, a saudavam com honra, como se tivessem lutado ao lado dela. E, pela primeira vez, ela sentia que não precisava mais esconder a marca que um dia fizeram ela esconder. A homenagem que ela não pediu transformou a forma como toda uma geração passou a enxergar o serviço militar. Não se tratava mais de aparência, medalhas reluzentes ou discursos bem montados menos, mas de histórias reais. Aquila Muher, que por tanto tempo foi invisível, agora era inspiração para jovens e veteranos. Em cada nova base que visitava, deixava sementes de empatia, coragem e humildade, ensinando com o silêncio e com o exemplo. Ela continuava usando seu uniforme antigo, com a medalha escondida no pescoço e a cicatriz à mostra. E dizia, quando alguém a elogiava: não fui melhor que ninguém, só escolhi não abandonar ninguém. Aos poucos, os que antes zombavam aprenderam a reverenciar em silêncio, pois compreenderam que heroísmo não precisa de voz alta. E ali começava o verdadeiro legado da mulher que um dia subiu ao palco e fez os fuzileiros se levantarem em respeito. Kandahar, 2010. A base estava em alerta total após uma explosão atingir a patrulha Alfa, que havia se afastado demais da linha de suprimento. Ela era responsável pela equipe médica de campo, e foi a primeira a se voluntariar para a missão. O comando hesitou. Era território instável, com possibilidade de emboscadas e minas ativas. Mas ela insistiu: se esperarmos, não teremos ninguém para buscar. Com apenas 2 soldados de escolta, partiu em um jipe blindado sob o sol escaldante e o silêncio mortal do deserto. Chegando ao local, viu corpos espalhados, fumaça densa e gritos abafados por sangue. Correu até o primeiro soldado vivo, aplicou torniquete e sinalizou para evacuação aérea, mesmo sem garantia de cobertura. Foi nesse momento que ouviu o estalo da explosão, e a cicatriz começou. A granada improvisada explodiu a poucos metros, lançando estilhaços no lado esquerdo de seu rosto e ombro. Mesmo atordoada, com o sangue escorrendo pelos olhos, ela arrastou 2 feridos até atrás de um jipe tombado. Sem rádio, sem reforço, e com o tempo contra ela,
Usou os próprios panos da farda para estancar hemorragias. Cada movimento era uma luta contra a dor, mas ela sabia que parar significava. Porter V., o piloto do helicóptero de resgate, chegou 10 minutos depois e, ao vê-la ainda de pé, pensou que fosse um equívoco. Ela estava toda ensanguentada, mas comandando o resgate como se estivesse intacta, relataria ele anos depois. Levou 4 cirurgias para reconstruir parte do rosto, mas recusou enxertos que apagassem a cicatriz. Isso é memória viva, ela dizia. É o rosto de quem voltou. E de quem ficou? Após o resgate, ela ficou 6 meses internada, passando por cirurgias, fisioterapia e sessões de recuperação neurológica. Durante o processo, recebeu dezenas de cartas dos soldados que salvou, algumas assinadas apenas com obrigado. Rocha. Ela lia cada uma em silêncio, com lágrimas contidas, sentindo que sua missão ainda ecoava nas vidas que tocou. Quando teve alta, recusou a aposentadoria imediata e pediu transferência para uma base de formação de cadetes. Disse que queria ajudar a formar não guerreiros, mas soldados humanos, que soubessem respeitar o outro mesmo em tempos de guerra. Começou a dar aulas, treinamentos e palestras, sempre com palavras simples, mas firmes. Não falava sobre a cicatriz, mas também nunca a escondia, menos deixava que cada um entendesse seu próprio significado. E aos poucos, foi ganhando respeito, não pelo rosto mas pela alma, de volta ao presente. Após a cerimônia, sua história começou a circular pelas academias militares do país. Cadetes passaram a citar frases dela como ensinamentos essenciais para qualquer missão. Oficiais a convidavam para treinar equipes de socorro em áreas de risco, pois ninguém entendia melhor o caos do campo. Ela continuava viajando em silêncio, dormindo em alojamentos simples, recusando hotéis e protocolos. Fui forrada no barro, não no mármore, dizia com humor seco, sempre com os olhos atentos a tudo ao redor. Em cada nova base deixava um grupo de soldados mais humanos e mais prontos para cuidar dos seus companheiros. Sua forma de ensinar era simples: contar histórias reais, descrever ferimentos, ensinar a ouvir gritos por trás de olhos calados. E por onde passava, a cicatriz deixava de ser um susto, virava símbolo de algo maior. Um dia, em uma base do interior do Brasil, um jovem recruta desmaiou durante um simulado de evacuação. Enquanto todos riam, ela se aproximou e ajoelhou-se ao lado dele, sussurrando: "A guerra assusta, mas você tá aqui, e isso já é coragem." O rapaz, envergonhado, levantou-se aos prantos e prometeu que jamais zombaria de ninguém novamente. Anos depois, ele se tornaria socorrista e escreveria uma carta dizendo que aquela frase salvou sua carreira. Ela não se lembrava do episódio, mas leu a carta em silêncio e guardou num envelope junto às demais. A cada missal, formava pessoas mais sensíveis, mais conscientes de que feridas não são apenas visíveis. Era admirada, não pela dureza, mas pela firmeza em meio à dor, menos, algo que poucos conseguiam sustentar. E entre os veteranos, passou a ser chamada de a voz que cura em silêncio. Com o tempo, começou a ser procurada por instituições civis, que desejavam sua presença. Em eventos sobre superação e respeito, ela recusava a maioria, mas aceitava convites de escolas e grupos de apoio a veteranos. Falava para jovens sobre a importância de não julgar, de entender que toda cicatriz tem um capítulo profundo por trás. Mostrava que a dor pode ser transformada em ferramenta e que a dignidade sobrevive mesmo ao desprezo. Em uma dessas palestras, uma menina com vitiligo chorou e disse: "Você me fez sentir bonita pela primeira vez." A resposta dela foi simples: "Você não precisa ser invisível para ser invencível." A frase virou mural em dezenas de escolas militares e civis, estampada ao lado de seu rosto marcado e forte. E cada vez que via seu retrato, dizia a si mesma: "Não é sobre mim, é sobre todos os que precisam ser vistos." Sua atuação ganhou relevância nacional quando o Ministério da Defesa criou um programa de apoio psicológico, baseado em suas orientações. Ela não quis assumir nenhum cargo, mas aceitou participar como conselheira informal, contribuindo com sua experiência real. Ajudou a desenvolver protocolos de escuta ativa, resgate psicológico e suporte entre soldados pós-combate. Insistia que a primeira linha de cuidado começa dentro da própria tropa, menos um olhando o outro, com empatia. Um oficial que antes zombou dela em silêncio foi um dos primeiros a admitir que mudou após conhecê-la. "Aprendi com ela que ser forte é também saber acolher", declarou em um congresso militar. Ela, ao ouvir isso, apenas sorriu, pois sua missão sempre foi essa: menos fazer a dor virar ponte, não muro. E nesse processo, sem intenção de glória, ela mudava a cultura militar de dentro para fora. Certa manhã, ela recebeu uma encomenda sem remetente, uma pequena caixa de madeira com uma insígnia dourada. Dentro havia uma medalha simbólica: "Honra anônima menos dedicado a quem nunca pediu reconhecimento." Junto,
um bilhete escrito à mão. Você nos salvou, e salvou o que havia de melhor em nós. Ela não o corou, apenas colocou a medalha ao lado das outras, todas sem moldura, todas guardadas em uma caixa simples. MSU quarto. Não havia estantes de troféus, apenas fotos de soldados sorrindo ao lado dela. Para ela, aquelas imagens eram os verdadeiros troféus menos cada rosto. Salvo era uma vitória sem nome, e mesmo depois de tudo, continuava acordando cedo, marchando, ensinando e observando em silêncio, porque ela sabia que às vezes quem muda tudo não grita menos, apenas age enquanto isso. Na internet, sua história começou a ser contada em vídeos, artigos e documentários. Milhões se emocionaram ao descobrir que aquela mulher com uma cicatriz era responsável por um dos maiores resgates já feitos. Jovens aspirantes passaram a saitá-la em redações e provas de admissão, chamando-a de símbolo de força e empatia. Ela continuava distante dos holofotes, recusando propostas para transformar sua história em série ou filme. Se quiserem contar, contem o que salvou, não o que doeu, respondeu um diretor. Seu nome passou a ser usado como referência. Silenciosa. Quando alguém era julgado pela aparência, dizia-se, lembra da rocha? E essa simples lembrança bastava para silenciar qualquer preconceito, porque ela havia provado que mesmo calada, era impossível ignorar sua presença. Na base em que tudo começou, os fuzileiros instalaram uma placa com sua imagem e a inscrição. Aqui, ela levantou todos com seu silêncio. Todo ano, novos soldados são levados até o local para ouvir sua história e refletir sobre respeito e humildade. A placa não traz datas, nem títulos menos, apenas a cicatriz gravada em aço. E o olhar firme que ela sempre teve. Ela visitou o local em um fim de tarde, sozinha, sem avisar ninguém, e sentou-se por alguns minutos diante da homenagem. Não chorou, não tirou fotos, menos apenas ficou em silêncio, olhando o céu e lembrando dos que não voltaram. Sailor deixou uma rosa branca aos pés da placa e partiu sem dizer palavra. Quem a viu naquele dia disse que havia algo de sagrado naquele momento, como se o tempo tivesse parado para escutá-la. E assim, mesmo sem se pronunciar, ela ensinava mais uma vez a forças que não precisam de som para serem eternas. Os anos passaram, mas sua rotina permaneceu simples e dedicada, com visitas frequentes a hospitais militares e centros de apoio a veteranos. Ela fazia questão de olhar nos olhos de cada soldado, como quem reconhece dores que não precisam ser ditas. Era recebida sempre com respeito silencioso, e até os médicos ficavam em pé quando ela entrava. Nunca pediu prioridade, mas sempre acabava sendo ouvida primeiro, menos como se sua presença fosse um lembrete de que há grandeza na humildade. Veteranos mais jovens diziam que, ao vê-la, sentiam vontade de continuar lutando, mesmo depois das cicatrizes físicas e emocionais. Para muitos, ela se tornara um símbolo de equilíbrio entre bravura e compaixão, uma âncora em meio ao caos pós-guerra. Durante as sessões, falava pouco, mas suas poucas palavras mudavam tudo. A dor. No te define. O que você faz com ela? Sim. E naquele simples conselho, muitos voltavam a respirar. Ela foi convidada para discursar em uma conferência internacional sobre liderança silenciosa, com a presença de generais e ministros de defesa. Chegou com a mesma roupa de sempre, uniforme, discreto, botas gastas e a cicatriz exposta como parte de sua verdade. Ao ser chamada ao palco, a plateia internacional se levantou antes mesmo de ouvi-la. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, segurando o microfone com as duas mãos, como quem segura uma lembrança pesada. Não sou oradora, sou soldado, começou, com voz firme e serena, e prosseguiu. Liderar não é gritar, é escutar, agir e, quando necessário, carregar quem não consegue mais andar. As palavras foram simples, mas a reação foi profunda. Não havia aplausos estrondosos, havia olhos marejados e cabeças baixas. E ali, diante das forças mais poderosas do mundo, ela provou que a força mais nobre é a que ergue em silêncio. Depois da conferência, recebeu convites de diversas nações para compartilhar sua experiência e participar de missões humanitárias. Ela aceitou apenas uma: visitar uma escola para crianças refugiadas, em uma região atingida por conflitos. Durante a visita, percebeu que muitas daquelas crianças também tinham cicatrizes, menos algumas, no rosto, outras na alma. Sentou-se entre elas, sem uniforme, sem protocolo, e contou a história de quando teve medo pela primeira vez. Ser forte não é nunca ter medo, é decidir continuar mesmo tremendo por dentro. Disse a elas com um sorriso. Uma menina a abraçou e tocou sua cicatriz com ternura, dizendo: "Você tem o rosto de quem protege." Ela segurou a emoção e respondeu: "E você tem os olhos de quem vai reconstruir o mundo." Naquele momento, percebeu que sua missão ainda estava viva, menos só havia mudado de lugar,
no retorno ao Brasil. Foi surpreendida por uma cerimônia organizada por seus ex-Company Heroes de missão em Kandahar. Eles haviam se reunido vindo do Various Parts do país, apenas para agradecer. Sem mídia, sem discursos oficiais, só os rostos que ela havia ajudado a trazer de volta. Cada um entregou a ela um objeto simbólico, um cantil, um pedaço de tecido, uma carta, um broche. Ela recebeu tudo com um sorriso contido, e disse: "Acho que fui mais salva por vocês do que vocês por mim." O comandante, já aposentado, fez uma reverência diante dela. Sem palavras, apenas com os olhos marejados. Era o mesmo que um dia duvidara dela antes da missão, e agora a via como a maior oficial que conheceu. E assim, entre abraços e lágrimas silenciosas, eles selaram uma irmandade eterna. A Fundação dos Fuzileiros criou uma bolsa de estudos com seu nome, destinada a filhos de militares feridos ou mortos em missão. Ela pediu apenas uma condição: que a seleção não fosse feita por mérito acadêmico, mas por resiliência. "Quero que escolham quem já caiu e levantou, quem já foi ignorado e continuou", disse. Essa filosofia inspirou outras instituições militares e civis a repensarem seus critérios de valorização. Durante a entrega da primeira bolsa, ela discursou brevemente: "As notas passam. A força de continuar, essa fica." A aluna contemplada chorou ao abraçá-la, dizendo: "Eu achava que minha dor era fraqueza. Hoje entendo que é meu impulso." Ela apenas apertou sua mão com firmeza e disse: "Então vá. O mundo precisa de você mais do que imagina." E naquele gesto, uma nova história começou. Uma que carregava a essência da sua própria jornada. Um documentário independente sobre sua vida foi indicado a prêmios internacionais, retratando não só sua atuação em Kandahar, mas sua influência após a guerra. Ela assistiu em uma sessão privada, com poucos amigos, e permaneceu em silêncio durante toda a exibição. No final, olhou para a tela escura e murmurou: "Contaram bonito, mas o que importa é o que vem depois." Dos créditos. Ela nunca quis ser celebridade, apenas alguém útil, alguém que entregasse algo bom ao mundo. Seu rosto, antes temido ou zombado, agora era estampado com orgulho por jovens que sonhavam servir com dignidade. Era capa de revistas militares, tema de estudos, nome de auditórios e alas hospitalares. Mas ela ainda acordava cedo, limpava suas próprias botas e caminhava pelas ruas como anônima, porque a mulher da cicatriz nunca se enxergou como um ícone menos, mas como uma ponte entre o medo e a coragem. Um dia, ao visitar uma base, foi surpreendida com um corredor de soldados perfilados, todos em posição de sentido. À medida que caminhava, cada um tirava o boné e colocava a mão no peito, em silêncio. Ela parou no centro do pátio e perguntou: "Por que isso tudo?" Um sargento respondeu: "Porque foi assim que aprendemos a saudar uma verdadeira líder." Ela sorriu, mas Naures Pandu apenas ergueu a mão em saudação, e então virou-se para o pavilhão principal. Lá, pendurado entre as bandeiras, havia um retrato dela, com a frase: "A rocha que nunca quebrou." Pela primeira vez, deixou que uma lágrima descesse sem culpa, e naquele momento, entendeu que seu silêncio havia construído um exército de consciência. Aos 62 anos, ela decidiu se afastar das bases, mantendo apenas sua atuação em programas de apoio a veteranos. Mudou-se para uma chácara simples, onde cultivava flores, recebia visitas de ex-combatentes e escrevia cartas. Sim, ela escrevia cartas para jovens soldados, para famílias de feridos, para mães que perderam seus filhos. Cada carta continha mais que palavras, continha consolo, direção e a verdade de quem sabia o peso da dor. Uma das cartas chegou até uma jovem aspirante que pensava em desistir após perder um amigo na missão. Ao ler a mensagem, ela decidiu continuar, e anos depois, seria a nova comandante de uma unidade de resgate. Essa jovem guardava a carta emoldurada e dizia: "Ela me fez levantar no meu pior dia." E esse era o ciclo que a mulher da cicatriz havia criado, um círculo contínuo de força compartilhada. Quando faleceu, em uma noite tranquila, dormindo sob o céu aberto que tanto amava, o país inteiro se calou. A notícia correu entre militares, veteranos e civis, como um sussurro de luto coletivo. As bases baixaram bandeiras, as tropas fizeram um minuto de silêncio em todas as regiões. Nenhum discurso foi lido menos, apenas tocaram a marcha do silêncio e exibiram sua imagem com a cicatriz. Ama. No velório, não havia caixão luxuoso nem flores em excesso, menos apenas um retrato dela, sorrindo discretamente. Veteranos colocaram suas medalhas ao lado, dizendo: "A dela vale por todas." E enquanto o som das botas ecoava na cerimônia final, todos entenderam: aquela mulher mudou o mundo sem precisar gritar, e por isso, seria lembrada para sempre. Hoje, seu nome está gravado em memoriais,
mas seu impacto está tatuado na alma de quem aprendeu com ela. Ela não escreveu livros, mas suas palavras ecoam em campos de treinamento, salas de aula e corações feridos. Sua cicatriz virou símbolo de um novo tempo, onde o respeito vem antes do julgamento. A mulher que um dia foi zombada se tornou o pilar silencioso de toda uma geração. Se você acredita que histórias como essa merecem ser ouvidas, compartilhe este vídeo com quem ainda julga sem saber, porque às vezes, a pessoa mais extraordinária é aquela que o mundo tentou apagar. Obrigado por acompanhar esta jornada. E lembre-se, heróis também têm cicatrizes, e nelas moram as maiores vitórias.